Você já ouviu falar do sistema de crédito social da China? É uma forma do Partido Comunista Chinês atribuir confiança, confiabilidade a uma certa pessoa na sociedade. Então, existem condutas que aumentam o crédito social de uma pessoa e existem condutas que diminuem o crédito social dessa pessoa. E conforme o nível do crédito social de uma certa pessoa da China, ela pode ter acessos a bens e serviços que uma pessoa que tem um crédito social baixo não consegue acessar. As pessoas, quando ouvem essa expressão crédito social, pensam logo nos aspectos financeiros. Sim, eles estão envolvidos. Então, por exemplo, se uma pessoa é um mau pagador, atrasa as suas contas, não paga suas dívidas, o crédito social dela automaticamente vai baixando. E alguém poderia falar, ora, mas isso nós temos aqui no Ocidente, né? É o score bancário que influi se você vai conseguir pegar empréstimos, a taxa de juros e tudo mais. Mas o sistema de crédito social chinês é diferente. Ele vai além, ele vai para além das atitudes financeiras. Ele abrange também os comportamentos da vida íntima, da vida privada das pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa peticiona frequentemente ao governo, o seu crédito social vai caindo. Se uma pessoa fura o sinal vermelho, desobedece às leis de trânsito, atravessa fora da faixa de pedestre, essa pessoa tem o seu crédito social diminuído. Se uma pessoa tenta falar e espalhar ideias que são contra o Partido Comunista Chinês, o seu crédito também cai. Pelo contrário, se uma pessoa está envolvida em doação de sangue, se essa pessoa faz trabalhos voluntários, se essa pessoa é filiada ao Partido Comunista Chinês, o seu crédito social está mais alto. E com um crédito social mais alto, é possível colocar os filhos nas melhores escolas. Com um crédito social alto, é possível acessar todos os serviços de saúde prestados pelo Estado. E mais, se o crédito for alto o suficiente, não é necessário esperar em filas de hospitais, por exemplo. Toda essa situação ilustra o poder que o Estado moderno tem sobre a vida dos indivíduos e sobre a sua privacidade. E a Bíblia também fala do surgimento de um Estado opressor e totalitário que retiraria as liberdades individuais dos indivíduos. Esse Estado não é a China, não é disso que nós estamos falando. Nós usamos esse exemplo como uma ilustração do que a Bíblia fala. E nós hoje vamos estudar Apocalipse capítulo 13 e capítulo 14 para entender um pouco mais disso. Seja muito bem-vindo ao canal Adventismo Vivo. Aqui nós estudamos a Bíblia por meio deste guia de estudos aqui, cujo tema do trimestre é conflito, o grande conflito. E hoje nós chegamos à lição de número 12, que tem como título Momento da Verdade. Nosso trimestre está chegando ao fim, foi muito proveitoso estudar todos esses temas, mas não fique triste, porque o próximo trimestre vem trazendo uma temática interessantíssima, parábolas. Vamos estudar sobre as parábolas de Jesus. Você já tem seu guia de estudos? A sua lição já chegou aí, entregue pelos correios. Se você ainda não tem a sua lição, se você quer fazer parte dessa jornada de estudo, você também pode adquirir esse guia de estudos pelo site da editora Luz do Mundo. Eu vou deixar o link na descrição e você pode acessá-lo para adquirir o seu exemplar. Aproveite enquanto ainda há estoque, porque muitas pessoas relatam que demoram a adquirir e quando estão ali no início do trimestre ainda não conseguiram o seu guia de estudos e nem tem como conseguir mais, porque eles se esgotam rapidamente. Então, se você ainda não tem, faça a sua aquisição no site da editora Luz do Mundo. Muito bem, voltando aqui à nossa lição de número 12, ela nos coloca como passagens de estudo desta semana Apocalipse capítulo 13 e capítulo 14.
O que nós vamos fazer a seguir é ler todo o capítulo 13 e nós vamos comentar verso a verso. Então, usando esse método, nós já podemos esperar que o assunto vai ficar um pouco mais longo, mas nós precisamos proceder dessa forma para garantir um melhor entendimento, uma melhor compreensão. E nós também vamos nos demorar um pouco refletindo como essa situação de Apocalipse 13 pode se concretizar, como ela pode acontecer nos nossos dias, num período que em breve vai chegar. Então, vamos lá, Apocalipse capítulo 13, nós vamos começar a leitura. E note aqui que na semana passada nós estudamos Apocalipse 12, vimos todo o capítulo e aqui nós estamos na sequência imediata. Muito bem, Apocalipse 13, verso 1 diz o seguinte: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, muitas vezes, a profecia bíblica ela se manifesta com seres mitológicos. Assim foi no livro de Daniel e assim é também aqui em Apocalipse 13. Esse animal, essa besta aqui, não é um animal comum da natureza. É um animal que não existe no mundo natural. É uma figura mitológica usada aqui para exprimir uma realidade. Então, essa besta que surge do mar, que emerge do mar, ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Essa palavra diadema significa literalmente uma coroa real. Então, são 10 coroas reais sobre os 10 chifres, ou seja, aqui nós estamos envolvidos com personagens políticos, com poderes estatais, com detentores de coroas, são poderes civis. Mas vamos ver mais características aqui. É importante mencionar que esta besta emerge do mar. Na semana passada nós estudamos o sentido simbólico do mar, das águas, no livro de Apocalipse. Segundo Apocalipse 17, verso 15, vamos ler o que está escrito aqui, Apocalipse 17, verso 15, o anjo diz para João: As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, a primeira informação que nós acrescentamos aqui em Apocalipse capítulo 13 é que esta besta surge do mar, ou seja, ela surge de um lugar em que há povos, multidões, nações e línguas, uma região do globo terrestre que é densamente povoada. E esse animal tem coroas reais, ou seja, ele está de alguma forma relacionado aos poderes civis. E nós já vamos descobrir essa forma a seguir. O verso 2 diz o seguinte: A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui nós temos mais uma descrição desse animal mitológico que surge do mar. Ele era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E se você está atento à nossa leitura, você certamente se lembrou lá do livro do profeta Daniel. Por quê? Se nós formos a Daniel capítulo 7, nós vamos ver que nesse capítulo, Daniel também teve visões proféticas de animais que saíam do grande mar. E esses animais são exatamente aqueles citados lá no livro de Apocalipse. A besta do livro de Apocalipse, capítulo 13, tem as características dos animais que saem do mar em Daniel capítulo 7. Vamos ver isso? Daniel capítulo 7, o subtítulo que aparece na minha Bíblia é O sonho sobre os 4 animais. O verso 4, Daniel 7, verso 4, diz assim: O primeiro animal era como um leão. Verso 5, continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso. Verso 6, depois disso continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Verso 7, depois disso eu continuava olhando nas visões da noite e eis o quarto animal, terrível e espantoso e sobremodo forte.
E aqui, ainda no verso 7, é dito que esse quarto animal era diferente de todos os animais que apareciam antes dele, e ele tinha 10 chifres. Então note que interessante nós compararmos o Apocalipse com o livro de Daniel. Apocalipse 13, verso 2, diz que a besta que sobe do mar era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão, que são exatamente os animais mencionados em Daniel capítulo 7. Mas não para por aí. Veja o verso 1. Vamos ler o verso 1 de novo. Apocalipse 13, verso 1, diz que essa besta tinha 10 chifres e 7 cabeças. E veja que interessante. O leão que aparece em Daniel capítulo 4 tinha uma cabeça e nenhum chifre. Depois ele foi sucedido pelo urso, que tinha uma cabeça e nenhum chifre. Depois ele foi sucedido pelo leopardo, que tinha quantas cabeças? 1, 2, 3, 4 cabeças e nenhum chifre. E depois ele é sucedido pelo animal terrível e espantoso, que tem uma cabeça e 10 chifres. E quando nós notamos isso e lemos novamente, nós vemos que o número de cabeças de Daniel 7 e o número de chifres de Daniel 7 corresponde ao número de cabeças e de chifres da besta de Apocalipse 13. E isso nos permite dizer, então, que essa besta de Apocalipse 13 que sobe do mar é uma junção de todos aqueles animais representativos de impérios, de reinos, de poderes civis e militares, narrados lá em Apocalipse em Daniel capítulo 7. Então, atenção isso aqui. Vamos resumir. Essa besta é uma união, é uma representação compacta dos poderes usados pelo inimigo do povo de Deus durante a história. E esses poderes são Império Neobabilônico, Império Medo-Persa, Império Grego-Macedônico e Império Romano, nas suas duas fases, tanto na sua fase imperial quanto na sua fase papal. Então, esse animal, essa besta que João está vendo emergir do mar, ela representa os impérios, os poderes usados por Satanás ao longo da história. Verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Note o seguinte, a besta tem 7 cabeças. O verso 3 diz que apenas uma de suas cabeças foi golpeada e sofreu uma ferida mortal. Como que nós vamos interpretar isso? A cabeça da besta que foi golpeada, que se refere a Apocalipse capítulo 13, verso 3, refere-se ao papado, ou seja, a Roma na sua fase papal. Quando ocorreu essa ferida mortal, esse ataque a uma das cabeças da besta, nós vimos isso no estudo da semana passada, quando estudamos sobre os 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse período representa o período de supremacia do papado, que começou no ano 538 e foi até 1798. Em 1798, nós estamos no contexto da Revolução Francesa, num contexto de pensamento anticatólico, e Berthier, general de Napoleão Bonaparte, ele vai e aprisiona o Papa Pio VI. E esse ato ele tem um sentido simbólico muito grande. O que estava sendo dito ali? Esse poder que durante 1260 anos controlou o mundo, chegou ao fim agora. Porque quem vai controlar o mundo sou eu, Napoleão. Eu que vou fazer um grande império maior do que todos os impérios. Eu vou superar esse poder civil e religioso que é o papado. Então essa foi a ferida de morte. Mas aqui o verso 3 diz que essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quando a ferida mortal foi curada, você precisa compreender que essa cura, esse convalescimento da ferida mortal da besta é um ato complexo, é um processo e não um ponto na linha da história. Esse processo de cura da ferida mortal
ele começou em 1929. Essa foi a data do Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão é um acordo político entre a Santa Sé e o Reino da Itália. E esse acordo envolvia o reconhecimento de que o Vaticano seria um território independente e governado pela Santa Sé. Ele ganharia o status de um Estado civil independente. Mais do que isso, pelo Tratado de Latrão, a Santa Sé seria indenizada pela perda dos estados pontifícios, essa perda, essa expropriação que aconteceu durante o movimento de unificação italiana. Mais do que isso, o Tratado de Latrão também reconhecia o casamento celebrado pela Igreja Católica, determinava que o ensino religioso católico fosse introduzido nas escolas públicas e que o catolicismo fosse declarado como a religião oficial da Itália. Então perceba que alguns anos antes, na Revolução Francesa, o papado recebe um golpe muito grande, ele é humilhado. E em 1929, ele é restabelecido, diz, a um certo grau, as honrarias, a importância, a posição que ele possuía antes. Mas isso é um processo histórico que começou nessa data, 1929, e que vai se estender para o futuro. E por que eu digo que é um processo que vai se estender para o futuro? Porque o verso 3 diz assim: "E toda a terra se maravilhou seguindo a besta." Nos nossos dias, nem toda a terra está maravilhada diante do papado. Existem vastas regiões, existem muitos países que não prestam reverência à figura do Papa, do Bispo de Roma, nem como uma autoridade religiosa, nem como uma autoridade civil. Mas o texto de Apocalipse diz que esse processo de recuperar a honra, de recuperar a sua posição política, o seu prestígio, esse processo de cura da ferida que se iniciou com o Tratado de Latrão, ele vai prosseguir até que o bispo de Roma recupere todo o prestígio, toda a honra, todo o poder social, o poder político de que ele gozava na Idade Média. E quando isso acontecer, a profecia diz: "E toda a terra se maravilhou seguindo a besta." Haverá um movimento mundial de prestação de honra ao bispo de Roma. É isto que a profecia diz. O verso 4 prossegue da seguinte maneira: "E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?" Aqui essas expressões são interessantes nós destacarmos. Quando os habitantes da terra dizem assim: quem é semelhante à besta? Essa é uma expressão que no Antigo Testamento é frequentemente atribuída a Deus. Quem é semelhante ao Altíssimo? Quem é semelhante ao nosso Deus? Vamos ver um exemplo disso? Lá no livro de Salmos, nós vamos para o capítulo 35 de Salmos. Vamos ler o verso 10. Salmo 35, verso 10. "Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha?" Ou seja, quem é semelhante ao Senhor nosso Deus? "Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários." Então, quando é feita essa pergunta, quem é semelhante a Deus, isso é uma exaltação do nome de Deus, porque ele está acima de toda comparação. Essa mesma forma de expressão, essa mesma interrogação que no Antigo Testamento é atribuída a Deus, aqui em Apocalipse 13, ela é atribuída à besta, pois o verso 4 diz: "Quem é semelhante à besta?" Isso revela que no futuro haverá um momento na história deste planeta em que, de maneira mundial, de maneira global, todas as pessoas estarão admiradas, estarão prestando a sua obediência, estarão convencidas de que esse poder representado pela besta é realmente um poder superior e sem rival.
A próxima pergunta que aparece aqui no verso 4 diz: quem pode pelejar contra ela? O verbo pelejar, ele tem um sentido militar. Então, essa besta, ela também vai se expressar com força militar. Ela também é um poder detentor de exércitos, de material bélico, porque as pessoas dizem: quem pode pelejar contra ela? A força militar, o poder bélico, o exército que ela detém, está muito claro para toda a população mundial que não pode ser vencida por nenhuma outra força, por nenhum grupo rebelde. E por isso a besta é admirável, porque ela é sem distinção, ela é percebida como um poder único. Verso 5. O que mais essa besta que sobe do mar faz? Verso 5 diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Aqui há muita coisa para nós falarmos, mas vamos destacar aqui em primeiro lugar esse período. Para a besta foi dada autoridade para agir por 42 meses. Nós já tratamos disso especificamente no vídeo da semana passada. Se você não chegou a ver, eu peço que você veja o vídeo da lição 11 da semana passada, pois ali nós tratamos desses períodos. Rapidamente aqui, o que nós podemos falar? Nós podemos dizer que esse período de 42 meses, ele é equivalente ao período de 1260 dias, que aparece aqui em Apocalipse 12, e também ao período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que também aparece em Apocalipse capítulo 12, verso 14. Vamos ler isso com calma para você entender. Em Apocalipse 12, verso 6, existe a luta entre a mulher e o dragão. O dragão é Satanás, a mulher é a igreja cristã, é o povo de Deus. E veja o verso 6, Apocalipse 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esse aqui é Apocalipse 12, verso 6. Agora, se nós formos também para Apocalipse 12, verso 14, nós vamos ver que a cena se repete com outras palavras. Diz assim, Apocalipse 12, verso 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde aí é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são o mesmo período. É o período em que a mulher está no deserto. É o período em que o povo de Deus teve de fugir para as regiões desabitadas da terra para se livrar da perseguição religiosa. Esse mesmo período é expresso aqui em Apocalipse 13, verso 5, pela expressão 42 meses. Como que nós podemos provar que 42 meses são 1260 dias? Ora, é fácil. Quantos dias tem um mês? Um mês tem 30 dias. Se nós multiplicarmos 42 vezes 30, o resultado é 1260 dias proféticos, que equivalem a 1260 anos literais, que é o período de supremacia do papado, começando em 538 e indo até 1798. Se isso não está bem fixado na sua cabeça, é necessário que você retorne ao vídeo da semana passada e veja novamente. Tudo bem? Você também pode deixar o seu comentário aqui no vídeo e nós vamos nos esforçar por responder. Lembre-se, você tem um amigo aqui no Adventismo Vivo. Combinado? O que mais nós podemos comentar aqui nos versos 5 e 6? É dito que da boca da besta eram proferidas arrogâncias e blasfêmias, e ela abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Perceba que novamente aqui existe uma forte conexão com Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 fala em especial daquele personagem conhecido como chifre pequeno, que designa a atuação do papado, do bispo de Roma. E veja aqui, vamos ler Daniel 7, verso 8. Olha qual era a obra do chifre pequeno. Daniel 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados.
E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Veja que interessante, em Daniel capítulo 7, verso 8, a boca do chifre pequeno fala com insolência. Em Apocalipse 13, verso 5, a boca da besta profere arrogâncias e blasfêmias. Mas vamos voltar novamente para Daniel capítulo 7. Vamos ler aqui Daniel capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Olha só, o chifre pequeno em Daniel 7 profere palavras contra o Altíssimo. Aqui em Daniel 13, verso 6, essa cabeça da besta abre a boca em blasfêmias contra Deus. Então, blasfêmias contra Deus aqui em Apocalipse, em Daniel, palavras contra o Altíssimo. Então perceba que esse poder de que está tratando o Apocalipse 13 é o mesmo poder que foi tratado em Daniel capítulo 7, sob a figura do chifre pequeno. Ainda em Daniel capítulo 7, verso 25, quero ler o texto todo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O mesmo período de tempo mencionado aqui em Daniel 7, 25 é o mesmo período de tempo mencionado em Apocalipse 12, verso 14, um tempo, tempos e metade de um tempo, que é o mesmo período mencionado aqui em Apocalipse 13, verso 5, autoridade para agir por 42 meses. Esse é o período de supremacia do papado, do bispo de Roma, do poder romano. Então, o papel do chifre pequeno em Daniel capítulo 7, ele é apresentado aqui em Apocalipse 13 pela besta que sobe do mar. Agora, eu quero destacar um ponto aqui que aparece no verso 6. É dito que a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Ora, nós já comentamos muito disso aqui em lições passadas, de que maneira o papado difama o nome de Deus, ao atribuir ao bispo de Roma características que são divinas. Já apresentamos provas históricas disso aqui, não é desse ponto que nós vamos nos ocupar agora. O que eu quero chamar a atenção é que a obra do chifre pequeno é que a obra da besta que sobe do mar, diz aqui o verso 6, ela também envolve difamar o tabernáculo. No vídeo da semana passada, nós estudamos o livro de Levítico, estudamos o livro de Hebreus, e vimos que da mesma forma que existiu um santuário terrestre, existe um santuário celestial. Esse santuário celestial é chamado de santuário, é chamado de tabernáculo, é chamado de templo. Aqui ele é referido como tabernáculo. De que maneira a atuação do bispo de Roma e da religião católica poderia consistir em difamar o tabernáculo de Deus, em difamar o que é feito no santuário celestial no qual Jesus intercede por nós. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para pelo menos 2 pontos, há pelo menos 2 formas de nós interpretarmos isso aqui. A primeira delas diz respeito à crença na intercessão dos santos. A Bíblia apresenta Jesus Cristo como o único intercessor, mas a doutrina católica diz que santos humanos que já estão na sua experiência no céu, nós podemos também orar a eles e eles intercedem por nós diante de Deus no paraíso. Isso, de certa maneira, obscurece a obra intercessória de Jesus no santuário celestial. Mas eu não quero comentar desse ponto. Eu quero avançar para falar de algo que é ao mesmo tempo mais simples e mais complexo. Eu estou falando aqui da missa católica de todas as semanas. O que ocorre na missa? A Eucaristia, quando o pão e o vinho são servidos aos fiéis. Na doutrina católica, o pão e o vinho, eles se transubstanciam no corpo e no sangue de Jesus. Então, isso aqui é um dado da cultura geral. Você não precisa ser católico para saber disso. Quando um católico recebe a hóstia, quando um católico recebe o vinho,
A crença católica é de que aquilo ali não é um amontoado de trigo. Aquilo que ele vai beber não é o produto da uva. O que está diante dele, o que ele coloca na boca, é o corpo literal de Jesus. É o sangue literal de Jesus, por causa da transubstanciação. Ou seja, a substância que ele tem diante de si é transformada. Ele está não comendo um produto vegetal, que é o trigo, que é o vinho, que é a uva. Não, ele não está comendo um produto vegetal, ele está comendo um produto animal. Ele está comendo literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Muito bem. Como nós, adventistas, interpretamos a Bíblia? Vimos isso na semana passada, que Deus montou o sistema do santuário para nos explicar como a redenção funciona. E nesse sistema do santuário existiam 2 compartimentos que ilustravam 2 tipos de ritual. Um era o ritual diário, o ritual do derramamento de sangue. O outro era o ritual do segundo compartimento, o ritual da expiação, em que o sumo sacerdote precisava entrar na parte mais interior. Como adventistas, cremos que cada uma dessas etapas ilustra uma obra de Cristo. O cordeiro que era morto e tinha seu sangue derramado simboliza o que Jesus faria no jardim do Getsêmani e na cruz, sofrendo a penalidade pelos nossos pecados, derramando seu sangue em nosso favor. Mas a obra de redenção de Jesus não acaba aí. A obra de redenção de Jesus inclui a sua tarefa de intercessor no santuário celestial. Esse é o ensinamento bíblico. Jesus morre na cruz derramando seu sangue, como os cordeiros tinham seu sangue derramados no santuário, mas Jesus também tipifica os sacerdotes que têm uma missão a cumprir dentro do santuário. Então, o que Jesus está fazendo hoje é interceder por nós no santuário celestial. O que acontece na missa católica? O sangue do cordeiro é derramado a cada culto. O sangue do cordeiro é derramado a cada semana. O foco está aqui na parte inicial da obra de redenção. A obra de redenção não progride para o segundo compartimento, para dentro do santuário. A obra de derramamento do sangue, ela é repetida continuamente, e o processo de expiação nunca é levado ao fim. É dessa maneira, então, que a crença católica numa missa com transubstanciação, ela obscurece, ela eclipsa a obra de Jesus no santuário celestial, não como vítima sacrificial, mas como sumo sacerdote que está diante de Deus para interceder pelo povo, para completar a expiação. Então, é apenas essa perspectiva de que o sistema do santuário ilustra a atuação de Jesus, que nos permite honrar o tabernáculo, honrar o santuário que acontece no céu. Se Jesus está condicionado a derramar o seu sangue, se o culto é uma repetição do seu sacrifício, então a obra de redenção dentro do santuário não avança. A obra do santuário é obscurecida. É por isso que o verso 6, Apocalipse 13, verso 6, diz que a obra da besta, a obra do chifre pequeno, consiste numa difamação do tabernáculo. Entendido? Vamos avançar aqui para o verso 7. Foi dado à besta que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aqui no verso 7, novamente, nós podemos traçar um paralelo com Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 fala uma frase muito semelhante a essa, lá no verso 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O chifre pequeno faz guerra contra os santos e prevalece contra eles. E aqui em Apocalipse 13, verso 7, a besta peleja contra os santos e os vence. Novamente, essa aqui é uma representação do que ocorreu durante os 1200
e 60 anos de supremacia papal durante a Idade Média. Aqueles que eram considerados hereges eram banidos, perseguidos, torturados e mesmo mortos. Foi o que aconteceu com os valdenses, com os albingenses, com os huguenotes, com os russitas e com tantos outros grupos que queriam viver uma religião e uma fé baseados na sua consciência para com Deus. Avançando agora, verso 8. Adorá-la-ão, ou seja, vão adorar a besta que sobe do mar, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Também estudamos isso na semana passada. O livro da vida contém o nome daqueles que professam seguir a Jesus e por isso a eles é dada a vida eterna. Os que adoram a besta não têm o seu nome inscrito no livro da vida. Verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Esse verso 10 já é uma antecipação do que ocorre à besta. A besta na figura do poder papal, que durante a Idade Média levou tantas pessoas para cativeiro, para o cárcere, ao fim dos 1260 anos, também foi levado para o cárcere, também foi levado para o cativeiro. Ou seja, o verso 10 ilustra o que aconteceu com o chifre pequeno, com o poder papal, com essa cabeça da besta. O que já aconteceu no passado. Mas esse verso também ilustra o que acontecerá no futuro. A besta é um poder que coage com base na sua força, com base no braço forte do Estado. Ela manda para cativeiro, ela manda para a destruição, ela manda para a espada, ou seja, para a morte, para o seu inimigo, o seu opositor ser eliminado. Isso também é o que vai acontecer ao final do Apocalipse, quando Jesus voltar e eliminar os poderes que são rivais ao seu reino. Então, esse verso 10 ilustra a experiência do poder romano, da besta do chifre pequeno, o que acontecerá com eles. Então o verso termina, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, ou seja, aquelas pessoas que durante os 1260 anos foram perseguidas, foram martirizadas, mas mesmo assim decidiram manter a sua fé, custe o que custar, mesmo a custo da própria vida. Então aqui nós chegamos na metade do capítulo 13 e já vimos a primeira personagem desse capítulo, que é a besta que sobe do mar. Mas perceba que agora, a partir do verso 11, um outro personagem será introduzido na visão profética. É a besta que emerge da terra. Então note o seguinte, Apocalipse 13, primeira parte, besta que emerge do mar. Apocalipse 13, segunda parte, besta que emerge da terra. São personagens diferentes. E a primeira distinção que nós podemos fazer entre eles é que essa besta que emerge do mar, nós já vimos o significado do mar, das águas, é uma besta que ela é proveniente de locais, de regiões com grande densidade demográfica, lugares com muitos povos, com multidões. E já esse segundo personagem, a besta que emerge da terra, por contraste, nós podemos concluir que trata-se de um poder que aparece num território relativamente desabitado, um território com baixa densidade populacional. Vamos ver? Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E aqui nós já sabemos que um animal mitológico como esse representa algum poder, alguma nação, algum império. Assim foi no livro de Apocalipse, assim foi no livro de Daniel, assim foi nos capítulos anteriores do Apocalipse, e assim também é a partir do verso 11. Então, quais são as características deste poder? Primeira, ele emerge da terra, ou seja, ele surge numa região que tem baixa densidade populacional. E ele também parece um cordeiro. Isso aqui é interessante. Geralmente os impérios, as nações surgem como resultados de guerras, de conflitos, de fortes oposições militares, de rachas entre reis, entre autoridades. Mas aqui nós temos uma nação que emerge da terra parecendo-se um cordeiro. O cordeiro é símbolo de calmaria.
O cordeiro é um animal inofensivo. O cordeiro não é um animal barulhento. O cordeiro não oferece perigo. Portanto, o poder civil que nós precisamos identificar aqui é um poder que surge numa região fracamente povoada e é um poder que não é resultante de guerras, de conflitos militares. É uma nação que surge pacificamente. E quando nós olhamos para a história, nós encontramos apenas um personagem que pode se encaixar aqui: os Estados Unidos da América. Enquanto a Revolução Francesa na Europa, densamente povoada, ela está chegando ao seu ápice, na América do Norte, os Estados Unidos estão se fortalecendo e estão ascendendo como uma nação. Um governo sem rei e uma igreja sem papa. Essas duas características definidoras dos Estados Unidos correspondem aos dois chifres mencionados aqui no verso 11. Veja o que diz o verso 11. Vi ainda outra besta emergir na terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esses 2 chifres que os Estados Unidos, pelo cordeiro simbólico, manifestam aqui, são as garantias de liberdade civil e liberdade religiosa. A liberdade civil era manifesta num governo sem rei, num governo não absolutista, num governo de Estado de Direito, em que a lei garantia prerrogativas que o Estado não poderia usurpar, direitos do indivíduo, direitos individuais que o Estado não poderia tolir. Esse é o primeiro chifre. O segundo chifre é a liberdade religiosa, manifesta numa igreja sem papa, ou seja, sem uma autoridade religiosa suprema. E uma sociedade fundada nessas bases, uma sociedade que surge não da guerra, ela é muito bem descrita pelo símbolo de um cordeiro. É uma sociedade, é uma nação que surge na América do Norte, fracamente povoada se comparada à Europa, se comparada à Ásia. Ela não surge com base na guerra. Os Estados Unidos são constituídos com base na migração dos protestantes que fugiam da Europa para estabelecer colônias onde eles pudessem exercer livremente a sua fé sem perseguição. Então esse símbolo do cordeiro, da besta que emerge da terra possuindo os 2 chifres da liberdade civil e da liberdade religiosa, eles ilustram muito bem o surgimento dos Estados Unidos no cenário político. Mas veja aqui o final do verso 11. Os Estados Unidos parecem um cordeiro, parecem inofensivos, parece que eles não causarão danos às liberdades individuais. Mas o verso 11 termina falando que chegará o dia em que ele falará como dragão. E aqui então, aquela pele de cordeiro, ela é retirada e embaixo da pele está um dragão. Isso significa que esses 2 grandes princípios sobre os quais os Estados Unidos foram fundados, liberdade civil e liberdade religiosa, essas 2 garantias, em algum momento do futuro da história, elas serão suprimidas. E aqueles que estarão sob o comando dos governantes norte-americanos experimentarão um governo autoritário, um governo violador das liberdades individuais. Um movimento que começará nos Estados Unidos e se espalhará por toda a terra. Vamos ver melhor isso nos versos seguintes? Verso 12. Exerce a autoridade de quem está falando aqui, da besta que surgiu da terra, dos Estados Unidos. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Quem é a primeira besta? Aquela que surgiu do mar, que tinha as características de leão, de urso, de leopardo e do animal terrível e espantoso. Então, essa besta que surge da terra representa as nações usadas pelo inimigo de Deus ao longo da história. E aqui está dizendo no verso 12 que os Estados Unidos, a besta que sobe da terra, ele exercerá toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, os Estados Unidos agirão em conformidade com a ação desses impérios autoritários ao longo da história.
Por quê? Veja a continuação do verso 12. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Aqui fala-se de uma época em que o catolicismo, a figura do bispo de Roma, estará totalmente restaurada, restaurada em poder, restaurada em autoridade, restaurada em honra. Então haverá nos Estados Unidos da América um movimento para que a instituição romana seja honrada. É por isso que o verso 12 diz: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Aqui está falando de um fenômeno que acontece nos Estados Unidos e que dirige a adoração e a estima da população mundial ao bispo de Roma. Verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer a terra diante dos homens. Então, qual é o expediente que a besta que sobe da terra vai usar para convencer a população mundial a prestar adoração à primeira besta? O verso 13 fala que um dos expedientes a ser usado é a operação de sinais, de milagres, de coisas assombrosas, de coisas milagrosas. E aqui a expressão que é usada é: até fogo faz descer a terra. Por que essa expressão é importante? Porque essa expressão é retirada lá da história de Elias, do episódio do seu conflito com os profetas de Baal. Vamos verificar essa passagem lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 24. 1 Reis, capítulo 18, verso 24 diz assim, são palavras de Elias: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa é esta palavra. Nós conhecemos o restante da história. Os profetas de Baal clamam o dia todo, eles se mutilam, eles invocam Baal, mas não recebem nenhuma resposta. O profeta Elias, ele edifica o altar do Senhor, ora, então cai fogo do céu e consome tudo que estava ali. A ideia é a seguinte: fogo descendo do céu é um sinal que atesta o verdadeiro Deus, é um sinal de verificação da divindade. E, portanto, aqui está dizendo que a besta que sobe da terra, ela vai operar grandes sinais de maneira que até fogo faz descer a terra diante dos homens. Ou seja, haverá manifestações sobrenaturais que imitarão os milagres de Deus descritos na Bíblia. E esses milagres, essas coisas sobrenaturais, serão operados por espíritos de demônio. Isso aqui é complementado aqui no capítulo 16 de Apocalipse, que diz assim, no verso 13: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, a besta operará sinais, eventos miraculosos, para convencer as pessoas a prestar adoração à primeira besta. Verso 14 agora, seguindo a leitura. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então vamos lá, não se confunda aqui com os termos. Nós começamos a ler o capítulo 13 falando da besta que sobe do mar. Depois nós falamos da besta que sobe da terra. E aqui há um terceiro personagem chamado de imagem da besta. O que é a imagem da besta? Nós precisamos compreender o que significa essa palavra imagem. Falamos disso na semana passada, mas vamos repetir. Imagem é uma representação de outra coisa. Então, quando você tira
uma foto, você está representando ali uma paisagem, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas. Uma imagem é uma representação, é uma espécie de cópia. Quando se diz que a besta que sobe da terra faz uma imagem à besta que subiu do mar, aquela besta que foi ferida, significa que a besta que sobe da terra, ou seja, os Estados Unidos, promoverão uma cópia, uma repetição da atuação da besta durante os 1260 anos. Vamos lá com calma, eu vou repetir aqui para entender. Qual foi a obra da besta que a deixou conhecida aqui no livro do Apocalipse? Foi que durante 1260 anos ela perseguiu o povo de Deus, ela proferiu blasfêmias contra Deus, ela controlou a sociedade. Essa é a obra da besta que subiu do mar. A profecia está dizendo que a besta que subiu da terra, ou os Estados Unidos, farão uma imagem da besta que subiu do mar. Ou seja, os Estados Unidos promoverão uma cópia da besta medieval. Aquela que teve a sua cabeça ferida, aquela que por 1260 anos controlou a sociedade. O que significa que a profecia está dizendo é que para o nosso futuro haverá uma sociedade em muitos aspectos parecida com a sociedade medieval. E nessa sociedade haverão autoridades que estarão misturando o poder civil com o poder religioso. Essa é a marca principal da Idade Média. Poder civil e poder religioso estavam unidos, não era assim? Como os reis eram legitimados no trono, era necessário que o Papa legitimasse o seu governo. Ao mesmo tempo, os governos civis emprestavam o seu exército, a sua força militar, para lutar conforme a autoridade católica instruía que se guerreasse. Então, existia ali uma simbiose, uma mistura, uma união entre o poder civil e o poder religioso. Isso vai se repetir no nosso futuro. Isso que é a imagem da besta. Um governo que está unido à religião, ou uma religião, uma igreja que está unida ao governo. Nós podemos demonstrar isso de outra forma. A expressão que é usada aqui em Apocalipse 14, Apocalipse 13, verso 14, é a imagem da besta. Isso nos faz outra conexão com o livro de Daniel. Se nós formos lá ao livro de Daniel, novamente, nós também vamos encontrar essa expressão imagem. Daniel capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez o quê? Uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E nós conhecemos esse relato aqui. O rei Nabucodonosor exigiu adoração àquela imagem sob pena de morte, sob pena de jogar os desobedientes na fornalha ardente. E o que era essa imagem que o rei Nabucodonosor fez? Aquela imagem era um objeto cívico. Da mesma forma que há esculturas dos grandes imperadores, dos conquistadores, de tantos líderes políticos aí espalhados no mundo, o rei Nabucodonosor também fez uma imagem de escultura que tinha um aspecto cívico. O objetivo daquela imagem era dizer: o Império Neobabilônico vai durar para sempre, ele não vai ser substituído por outros impérios. Agora, esse ato cívico estava misturado com o ato religioso de adoração. As duas coisas estão conectadas ali. Quem não prestasse uma adoração de joelhos seria punido com a morte pelo poder civil. Ou seja, adoração e poder civil misturados novamente. Essa é a ideia de imagem no livro de Daniel, e essa também é a ideia de imagem aqui no livro do Apocalipse. A imagem à besta é o fenômeno de misturar, de unir o poder civil ao poder religioso, de modo que o poder religioso legitime o poder civil e o poder civil empreste o braço armado do exército, da polícia, para o poder religioso punir aqueles que são considerados hereges. Isso é a imagem da besta. Ou seja, colocando de maneira prática,
o que a profecia está dizendo. Os Estados Unidos, que são uma nação fundadas nas liberdades individuais, direitos civis e liberdade religiosa, haverá um momento em que isso será deixado de lado, isso será suprimido, as liberdades serão perdidas e o próprio povo clamará para que o Estado seja autoritário, seja totalitário. Como isso vai acontecer exatamente, nós não sabemos, mas existem evidências que isso está próximo, nós vamos falar delas daqui a pouco. Lendo ainda o verso 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não a adorassem a imagem da besta. Ou seja, esse governo que é fruto de uma união entre o poder religioso e o poder político, é um governo totalitário, autoritário, que vai perseguir e até mesmo matar, fazer morrer aqueles que não adorem a imagem da besta. Verso 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, de que maneira a imagem da besta governa? Ela pode governar apelando para a consciência e convencendo as pessoas. Essa é a primeira forma, porque aqui o verso 13 diz que grandes sinais são operados e por meio desses sinais os habitantes da terra são seduzidos. E essa é uma forma da besta e da sua imagem ganhar adoração, seduzindo, convencendo, tornando interessante adorá-la. Mas existe outra forma também. A besta consegue a submissão dos habitantes da terra pela força, pela ameaça, pela punição. Há dois tipos de punição destacadas aqui. A primeira delas é a restrição de direitos, porque aqui o verso 17 diz que a besta vai de tal modo controlar a economia que ela pode privar as liberdades individuais de comprar e vender. A outra maneira é a ameaça de morte, porque ela faz morrer os que não adoram. Então, há dois expedientes para a imagem da besta conseguir a submissão, conseguir a adoração dos habitantes da terra, pelo convencimento, pela sedução dos milagres e também pela força, pela imposição militar, pelas sanções civis, as sanções econômicas e mesmo a ameaça de pena de morte. É por isso que aqui o verso 17 diz que a marca da besta é colocada sobre a mão direita ou sobre a fronte. Quando a marca da besta é colocada sobre a fronte, isso indica que aquela pessoa que recebeu a marca na fronte, ela concorda, ela foi seduzida, ela foi convencida de que a besta e a sua imagem são admiráveis e, portanto, ela voluntariamente quer adorar a besta. Mas o verso 16 também diz que a marca pode ser colocada sobre a mão direita. Na Bíblia, a mão é um símbolo da operosidade, do trabalho, das atividades práticas materiais que nós fazemos aqui no mundo para nós sobrevivermos. Então, esse texto indica que haverá um outro grupo de pessoas que não estará convencido a prestar adoração à besta. Haverá um grupo de pessoas que não será seduzido pelos milagres, mas essas pessoas se verão em aperto. Talvez elas são pessoas que têm medo de perder o emprego por não seguir a besta e por isso elas continuam adorando a besta. Talvez sejam aqui empresários que têm medo de as suas empresas serem fechadas e, portanto, eles se adequam à besta. Talvez sejam proprietários de terra que não querem ter os seus terrenos expropriados por esse governo e eles falam, não, eu vou ceder à exigência da imagem da besta. Esses são os que recebem a marca na mão. Eles recebem por questões materiais a marca da besta, e não porque foram convencidos ou seduzidos intelectualmente a adorar a besta.
esse movimento de restrição dos direitos e das liberdades individuais, ele começará nos Estados Unidos e ele se expandirá por todo o planeta, porque o texto diz que toda a terra se maravilhou após a besta. E aqui o verso 17 ainda diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Nós chegamos então no último verso, que diz do número da besta. E é dito que o número da besta é um número de homem, e esse número é 666. De que maneira nós podemos entender isso aqui? Temos que valorizar a expressão. O número da besta é um número de homem. Se nós formos ao livro de Gênesis, lá no episódio da criação, Gênesis 1, verso 27, diz o que Deus criou no sexto dia. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, quando o texto de Apocalipse diz que o número da besta é um número de homem, e diz que esse número é uma sequência de 6, 6, 6, 6, nós podemos fazer uma conexão com o sexto dia da criação, quando o homem foi criado. E qual é esse poder representado por essa cabeça da besta que foi ferida? É um poder humano que quer tomar o lugar do divino. Essa é a visão do bispo de Roma. Ele arroga para si prerrogativas que são apenas prerrogativas de Deus, como é o caso de conceder o perdão dos pecados. Então, o número de homem mostra a real identidade desse poder religioso. Ele é meramente humano, ele não possui a chancela do Deus verdadeiro. Existe mais uma conexão que nós podemos fazer também com o livro de Daniel, que está lá em Daniel capítulo 3. Nós acabamos de ler esse verso para falar da imagem de escultura que Nabucodonosor construiu. Vou ler aqui novamente para que você preste atenção nas dimensões, nas medidas da estátua. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, província de Babilônia. Aqui é dito apenas duas medidas, a altura, a largura, e faltou o comprimento. Provavelmente aqui nós temos um comprimento também de 6 côvados na outra dimensão para formar uma base quadrada. Mas por que eu li esse texto? Porque o sistema hexadecimal é o sistema da Babilônia. E nós temos ainda na modernidade, ainda na atualidade, resquícios desse sistema hexadecimal que era da Babilônia. O nosso sistema ocidental moderno é o sistema decimal. Então, 1 metro são 100 centímetros, e 100 centímetros é um múltiplo do número 10. Nós medimos as coisas baseadas no sistema decimal. O sistema hexagesimal é o sistema babilônico. O que nós temos dele é, por exemplo, a medida do círculo. O círculo tem 360 graus, múltiplos de 6. Da mesma forma, é a medida do tempo. 1 hora tem 60 minutos, múltiplo de 6. O mesmo acontece com os minutos, que tem 60 segundos. Então, esse sistema numérico da Babilônia possivelmente está relacionado aqui com o número da besta. Até porque, se nós formos aos capítulos seguintes, nós vamos ver que a vitória de Deus e de Jesus contra os seus inimigos é representada como a vitória contra a Babilônia mística. Então, nós podemos dizer sim que esse número da besta é explicado com o número 6, que caracteriza a Babilônia. Aqui a questão é de imagem. Aquilo que está relacionado ao número 6 está relacionado à Babilônia, está relacionado ao desejo humano de tomar as prerrogativas que são divinas. Então, esta profecia está falando de um momento que está à nossa frente, em que um movimento político e religioso
de junção do poder civil à igreja, que começará nos Estados Unidos, se espalhará por todas as demais regiões da terra, porque toda a terra se maravilhou após a besta, diz a passagem de Apocalipse capítulo 13. E quando isto acontecer, esse governo totalitário imporá medidas que atentam contra as liberdades individuais daqueles que não quiserem obedecê-los. E aqui vamos pensar um pouquinho como isso poderia acontecer na prática. Algumas pessoas falam assim: ora, se essa besta ela tem a capacidade, o poder de, como diz aqui o verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, por que então os governos da atualidade não exercem essa prerrogativa para o bem? Entenda o que esses críticos falam. Eles dizem assim: se o governo algum dia vai ter a capacidade de controlar as pessoas de comprarem e de venderem, como vocês, adventistas religiosos, falam, por que o governo já não usa isso para o bem hoje? E de que maneira o governo poderia usar isso para o bem hoje? Proibindo, ou impedindo, porque proibido já é, impedindo a compra e venda de drogas ilícitas, o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, o tráfico de órgãos, que são aqueles crimes de maior potencial ofensivo, aqueles crimes que são mais lesivos. Se o governo pode impedir compra e venda, por que ele não faz isso hoje, como vocês adventistas dizem que vão acontecer? E a resposta é porque os governos atuais ainda não detêm essa capacidade de controlar totalmente, de forma absoluta, o comércio. Mas sabe o que é muito interessante para o cenário da profecia e para nós que somos estudantes da Bíblia? Pela primeira vez na história, as condições materiais para impedir alguém de comprar e vender, elas estão pela primeira vez na história reunidas de uma maneira muito sofisticada. E aqui eu estou falando dos meios modernos de pagamento. Nós temos o cartão de crédito, que já tem algumas décadas, e mais recentemente aqui no Brasil, há poucos anos, nós temos a inovação do Pix. O Pix é uma transação muito fácil, muito rápida, muito desburocratizada de nós fazermos. E o que é interessante do Pix é que ela é uma transação rastreável, ou seja, o Estado, o Banco Central, ele sabe a origem do Pix e o seu destino. E agora os governos ao redor de todo o mundo estão avançando para uma nova forma de transação de dinheiro, a CBDC, ou seja, a moeda digital controlada pelo Banco Central. Vamos entender isso. Veja, eu não estou dizendo que eu não estou interpretando a Bíblia ao falar isso. Eu estou pensando aqui como o cenário mundial oferece alternativas fáceis para a profecia bíblica se cumprir. Novamente repetindo, eu não estou dizendo que a profecia bíblica se cumprirá dessa forma. O que eu estou dizendo é que existe uma plena viabilidade, uma plena verossimilhança de isso aqui que está descrito no Apocalipse acontecer. Justamente porque há muitas pessoas que dizem que isso é impossível, que é inviável. E aqui eu estou exemplificando a viabilidade disso, ok? Estava falando da CBDC, a moeda digital controlada pelo Banco Central. Hoje, uma grande parte da população brasileira, por exemplo, usa dinheiro físico, notas, moedas, para comercializar. E o dinheiro físico permite com que crimes sejam cometidos, o dinheiro físico permite a sonegação de tributos, o dinheiro físico permite muitas coisas. E agora imagine que não exista mais dinheiro físico, não existam moedas, não existam cédulas de dinheiro e todas as transações sejam com moedas digitais controladas pelo Banco Central. Nesse caso, o governo sabe precisamente onde o dinheiro estava e para onde o dinheiro foi. O governo sabe se você sonegar os seus tributos, porque todo o dinheiro que entrou para a sua empresa estará automaticamente declarado. Então, numa primeira perspectiva, é muito interessante que o governo, que o Estado controle todo o dinheiro.
Agora perceba que, a partir do momento em que o Estado controla todo o dinheiro, e mais do que isso, ele sabe o seu perfil de consumo, ele sabe exatamente o que você compra, ele sabe exatamente para quem você dá o seu dinheiro, isso entrega nas mãos do Estado um poder de controle, um poder de entrar na sua privacidade nunca antes visto na história do mundo. O mais autoritário, o mais poderoso imperador da antiguidade sequer era capaz de imaginar que o Estado um dia poderia ter essa capacidade de saber os mínimos atos da vida do indivíduo por meio de um dinheiro digital. Isso que eu estou falando não é algo para muitas décadas. A implantação de um dinheiro digital controlado pelos bancos centrais de cada país é uma medida para 1, 2, 3 anos no máximo. No Brasil nós já temos a iniciativa do Drex, o real digital, que permitirá ao Estado o governo completo, o controle completo sobre todas as transações. Então, nesse cenário que vai ser implementado mundialmente em poucos anos, nós já vemos a viabilidade completa para isso aqui se cumprir. Um Estado totalitário capaz de controlar a compra e a venda. E controlando a maneira como os cidadãos usam o seu dinheiro, o Estado controla completamente a sociedade. Porque ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer perder a sua propriedade. Para não perder dinheiro, as pessoas fazem muitas coisas. As pessoas estão dispostas a renunciar às suas liberdades. As pessoas estão dispostas a seguir a besta para poder comprar e vender para não serem encarceradas. Então, com as tecnologias que nós já conhecemos hoje, já é possível vislumbrar a total viabilidade do cumprimento da profecia num período muito curto diante de nós. E então, aqui em Apocalipse 13, enquanto a maior parte da população mundial está adorando a besta e está recebendo a marca da besta na sua testa e na sua mão, de repente o capítulo 14 aparece e introduz um novo grupo de pessoas. E olha que interessante, João fala assim, Apocalipse 14, verso 1, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Enquanto os habitantes da terra recebem na sua testa ou na sua mão direita a marca da besta, o povo de Deus, representado aqui pelos 144.000, está em pé com Jesus no Monte Sião e na sua testa está o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. Perceba que o nome de Deus é colocado apenas sobre a testa. A marca da besta é na testa ou na mão, porque a marca da besta pode ser colocada sobre aquele que aceitou intelectualmente, aquele que foi seduzido intelectualmente, ou sobre a mão daquele que, sob pressão, cedeu a marca da besta. Mas Deus age diferente. Deus só coloca o seu nome sobre a fronte, na testa da pessoa, porque Deus só está interessado na adoração daqueles que inteligentemente o reconhecem como soberano, daqueles que inteligentemente podem contemplar o seu caráter e se admirar com a sua superioridade. Deus só está interessado naqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus não está interessado numa autoridade que vem do uso da força. E quais são as características desse grupo que está com o Cordeiro aqui no Monte Sião? Apocalipse 14, verso 4 diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Uma mulher no livro de Apocalipse representa uma igreja ou uma doutrina. Em Apocalipse capítulo 12, nós temos uma mulher vestida de branco, que representa a igreja cristã, o povo de Deus. Em Apocalipse 17, nós temos uma mulher vestida de púrpura e escarlata. Ela é uma prostituta e ela representa uma doutrina corrompida, a doutrina de Babilônia. Então, quando é dito que os 144.000 não se macularam com mulheres porque são castos, significa que eles mantêm uma doutrina pura. Eles não foram desviados pelos ensinos errôneos de Babilônia. E diz o seguinte: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Ou seja, se o Cordeiro pediu para eles
se manterem fiéis, eles se mantêm. Mesmo diante das ameaças da besta, mesmo não podendo comprar nem vender, mesmo tendo seus bens expropriados, eles se mantêm fiéis, pois seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Se o Cordeiro pede obediência em um aspecto da vida, eles não dizem, isso aqui é difícil demais. Eles dizem, se Jesus está seguindo por aqui, eu vou seguir, custe o que custar. E o verso continua assim, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Eles não têm mácula, eles não têm mentira na sua boca, porque eles receberam a graça de Cristo como perdão dos seus pecados. Eles tiveram as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, mas a vida deles não parou por aí. A graça continuou trabalhando no coração deles e o caráter que era torto foi sendo endireitado. Aquelas propensões e paixões que eles tinham foram sendo abrandadas pelo trabalho da graça no coração, pelo exercício espiritual da oração, do jejum, da meditação na Bíblia. E aqui eles são reconhecidos como castos, puros, sem mácula, diante de uma multidão no planeta Terra que está corrompida e segue a besta. E sabe o que esse grupo está fazendo? Enquanto a besta parece estar triunfando em toda a superfície da terra, os 144 mil estão aqui proclamando as 3 mensagens angelicais. Temei a Deus e dai glória, pois é vinda a hora do seu juízo, caiu a grande Babilônia. E o terceiro anjo diz assim, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então veja que cena tensa é essa que nos aguarda no futuro. Aqueles que cederam a sua obediência e adoração à besta são a maioria. Mas Jesus tem os seus representantes que estão ousadamente dizendo aos que adoram a besta, se você continuar com a marca da besta, se você receber essa marca, se você não reconhecer a Deus como Criador, saiba que o juízo está chegando, se você não se preparar, se você não tomar a sua decisão, o seu lugar será no lago de fogo, o seu lugar será sofrer a ira de Deus. Essa vai ser uma pregação dura, uma pregação direta, semelhante à pregação que João Batista fazia, quando dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eu e você falaremos de maneira audaciosa, falaremos no poder do Espírito. E em algum momento se cumprirá o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, verso 1 diz assim, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Este evento aqui de Apocalipse 18 significa um derramamento especial do Espírito Santo nas cenas finais da história deste mundo. E aqueles que forem os fiéis seguidores de Cristo, com o poder do Espírito Santo derramado em grande medida, vão pregar ainda mais audaciosamente contra a Babilônia, contra a besta, e farão o último convite de misericórdia que este mundo ouviu. Este dia está prestes a chegar. Como eu falei aqui anteriormente, as condições materiais para que um poder estatal governe os aspectos privados da vida dos indivíduos. As condições materiais para isso já existem. A profecia vai se cumprir, isso é uma certeza. A grande questão e a dúvida é, de que lado você estará nesses momentos tão importantes da história deste mundo, nesses momentos que vão definir o seu futuro e o seu destino eterno? Queremos todos estar do lado de Deus e do Cordeiro, mas isso não será uma casualidade, isso não acontecerá por acaso. O modo como nós vivemos a nossa vida hoje determina como viveremos, como estaremos, de que lado, por qual lado optaremos no futuro, quando as cenas de Apocalipse 13, da segunda parte, se cumprirem. Se hoje nós não estivermos fundamentados na Bíblia, se nós não memorizarmos passagens da Bíblia, para
que possamos recordar delas quando esse livro nos for tirado e for proibido, se a nossa fé for muito frágil, nos momentos em que os milagres, em que os sinais de que fala aqui Apocalipse 13, os sinais dos demônios forem efetuados, nós seremos seduzidos pela besta, nós seremos enganados. Se a nossa fé não se fortificar no dia de hoje, quando estamos em tempos de paz, quando houver ameaça de prisão, quando houver ameaça de expropriação dos nossos bens, quando nós formos ao supermercado fazer compras de alimento para comer e formos barrados, se a nossa fé não estiver firme, nesses momentos de provação, nós vamos fraquejar. E com medo de passar fome, com medo de sermos presos, com medo de perder os nossos bens, nós vamos ceder e adorar a besta, em vez de seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Por isso, o grande apelo que o estudo desse capítulo nos faz é o seguinte: fortifique a sua fé hoje em tempos de paz. Hoje é o tempo de você estudar a Bíblia com afinco. Hoje é o tempo de você gastar horas e horas se aprofundando nos textos, saturando a sua mente do ensino bíblico, para que na hora da tempestade você possa estar bem firmado na rocha que é Jesus Cristo. Por favor, não perca mais o seu tempo, não desperdice seu precioso tempo com jogos estúpidos, com filmes, com seriados que são inúteis. O tempo está escasso, é aquela cena da ampulheta e quase toda a areia já caiu, faltam apenas alguns grãozinhos e tudo logo vai terminar. Não perca seu tempo com coisas inúteis, com coisas tolas. Hoje é o tempo de você estar em tal intimidade com Deus, se fortalecer na oração, fazer o seu jejum, rogar pela graça de Cristo, para que as paixões, para que as suas inclinações sejam dominadas, estejam sujeitas ao poder da vontade. É tempo de nós jejuarmos e orarmos e fazermos campanhas de oração, campanhas espirituais, para que aqueles pecados acariciados que nós temos, que tem nos acompanhado durante tantos anos, possam ser vencidos pelo poder de Jesus. Não estamos em tempo mais de brincadeira, em tempo de levar as coisas de maneira trivial. Em breve as cenas da profecia bíblica se cumprirão e você será chamado para estar do lado da besta ou do lado do Cordeiro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e desejo que essa também seja a sua realidade. Fortifique-se na graça que está em Cristo, encontre amparo na palavra de Deus. Desenvolva uma vida de oração para que você possa subsistir neste dia e estar entre aqueles que darão a última mensagem de misericórdia a esse mundo. Que Deus abençoe você, fique na paz e até semana que vem.